interpretação conforme à Constituição ao estabelecido naquele parágrafo único, no seguinte sentido: não poderia o CONTRAN inovar na ordem jurídica criando sanções não existentes no CTB, mas poderia, sim, direcionar na regulamentação complementar qual seria a infração existente no CTB que geraria penalidade para aquele comportamento infracional. Para ficar mais claro aqui, vou citar um exemplo. O artigo 105 do Código, ao tratar de equipamentos obrigatórios, prevê que são equipamentos obrigatórios, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. E determina lá nos seus incisos alguns equipamentos, mas não a totalidade que nós estamos acostumados a saber que o nosso veículo precisa ter. Por exemplo, lá no 105, não encontramos o estepe, macaco, chave de roda, triângulo, e estes equipamentos estão numa resolução complementar, que é a resolução 14 de 98. O CONTRAN, quando complementa o 105, direciona determinando que a inobservância daquela resolução vai caracterizar a infração do artigo 230, inciso 9, que é a falta de equipamento obrigatório. Ou seja, desta maneira, o CONTRAN não cria sanções, apenas delimita qual é o artigo que será aplicável àquele descumprimento do ato normativo. Então, na verdade, o CONTRAN já vinha fazendo a sua regulamentação complementar desta forma. O CONTRAN não criava penalidades e medidas administrativas não constantes do próprio CTB e aplicáveis aos casos concretos. Portanto, a decisão acerca do parágrafo único, em termos práticos, não invalidou propriamente as resoluções como elas vinham sendo construídas, né? Então, a decisão do STF na ADI 2998 acabou sendo incorporada no PL 3267, que resultou na Lei 14.071, de forma a reconhecer a decisão do STF e revogar o parágrafo único do artigo 61, muito embora, como eu disse, o CONTRAN não vinha criando sanções, ele só direcionava para o tipo infracional que estaria sendo descumprido, mas se revogou o parágrafo único e, no caput do 61, se retirou essa expressão ou das resoluções do CONTRAN, reconhecendo no texto da lei que agora a infração é apenas o descumprimento do próprio Código ou da legislação complementar. Essa parte bastante técnica do PL 3267, foi, inclusive, obra do próprio Denatran, e o Luiz Pazzetti tem uma importância fundamental nisso, porque ele era, na ocasião, o coordenador jurídico do Denatran, participou das audiências públicas, e ele mesmo ressaltou isso, vai comentar logo mais, e teve o dedo dele ali na elaboração dessas propostas para aproveitar a tramitação do PL 3267 e fazer com que o Código fosse corrigido, atentando-se à decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Ainda há espaço para questionamento sobre isso, a questão não está totalmente sedimentada, uma vez que, em setembro de 2020, quando o Pazzetti ainda estava na coordenação jurídica, a Advocacia Geral da União ingressou com embargos de declaração em relação à ADI 2998. Muitos aqui são formados de direito, sabem disso, que uma decisão em sede de ADI não tem a possibilidade nenhuma de recurso, né? Então, ela é irrecorrível, mas existe sim uma situação em que é possível questionar o Supremo acerca da decisão na ADI, que são os embargos de declaração para esclarecer determinada obscuridade ou interpretação que seja necessária. E, nesse aspecto, a AGU ingressou com esses embargos para, principalmente, fazer uma modulação temporal da decisão da ADI, ou seja, a partir de que momento ela passa a valer, se é o efeito ex tunc, desde que o código foi aprovado, desde que determinada resolução foi aprovada, ou se ele é ex nunc a partir da decisão do STF. Em especial, algo que eu também venho destacando e comentei por diversas vezes quando a ADI 2998 teve a sua decisão, é que se faz necessário também esclarecer para quais resoluções a decisão da ADI 2998 se aplica, tendo em vista que nós temos resoluções que surgiram por decisão exclusiva do CONTRAN e outras que surgiram por delegação legislativa.
A Resolução 14, que eu citei Boa noite, anteriormente, Daniel, tudo bem? surgiu por delegação legislativa, porque, como eu disse, o artigo 105 determinou que cabe ao CONTRAN complementar os equipamentos obrigatórios. Entretanto, nós tivemos várias resoluções, e um exemplo aí que fica bastante claro para entender é a resolução sobre os dispositivos para transporte de crianças, resolução 277 de 2008, na ocasião, que surgiu sem que o código estabelecesse que o CONTRAN deveria regulamentar a matéria. Na verdade, o artigo 64 do CTB apenas trazia, ele teve uma alteração agora, que eu falo na sequência, mas trazia a possibilidade do CONTRAN regulamentar exceções, nas quais uma criança menor de 10 anos pudesse ser transportada no banco dianteiro dos veículos. E o CONTRAN não só criou as exceções, mas também regulamentou os dispositivos de segurança obrigatórios. Então, a Resolução 277 era um exemplo de resolução que, ao meu ver, se aplicaria integralmente à de 2998. Já em relação à Resolução 14, que surgiu em decorrência de uma delegação legislativa, o STF, no meu entender, precisaria avançar na decisão, porque ele não enfrentou esse problema. E quando a Constituição Federal de 1988 foi aprovada, nós tivemos nela, na parte final, um ato chamado ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo que no artigo 25 do ADCT se menciona que ficariam revogados 180 dias após a promulgação da Constituição de 88 todas aquelas delegações legislativas a órgão do Poder Executivo, especialmente no que tange à ação normativa. Ou seja, em sede de análise de constitucionalidade, entendo que o Código contém uma série de equívocos, porque o legislador, lá em 97, entra em vigor em 98, determinou ao CONTRAN que complemente o Código de Trânsito em uma série de situações. E isso criaria uma insegurança jurídica muito grande e a necessidade até de uma reformulação total do Código. E, infelizmente, eu percebo que o STF não enfrentou essa questão, talvez até por falta de conhecimento específico de como a legislação de trânsito se apresenta, como que é o Código de Trânsito. Foi até um fato curioso, quando a DI 2998 foi relatada, que o relator, o ministro Celso Mello, chegou a sugerir, votar pela inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 288, sem nem mesmo saber que ele já tinha sido revogado. E aí, quando um outro ministro, se não me engano, o ministro Barroso, alertou que a sua assessoria havia informado da revogação do parágrafo 2º do 288, ele ainda se manifestou durante a reunião, dizendo, mas eu não estou sabendo sobre isso, não fui informado, então continuo votando pela inconstitucionalidade. Na verdade, já tinha perdido o objeto em relação ao parágrafo 2º do 288, mas o relator ainda assim manteve o seu voto em relação à constitucionalidade. Então, demonstra até, de certa forma, um desconhecimento do CTB, e é natural, porque o CTB está sempre se alterando, nesses 23 anos de vigência, essa já é a 39ª lei de alteração, e é natural que mesmo aqueles que atuam no Poder Judiciário, os juízes, magistrados, ministros, desconheçam o teor do CTB a ponto de acarretar isso daí. Então, eu vejo que hoje, em relação à DI 2998, ainda há uma falha que talvez seja resolvida quando esses embargos de declaração forem julgados, porque ainda não foram, no sentido de determinar a modulação temporal da decisão e também se verificar se atinge todas as resoluções com ou sem delegação legislativa. Tá? Esse aí é o primeiro ponto que eu destaco em relação a 14.071, fazendo essa ligação com a DI 2998. Parabenizo o doutor Cirino pela escolha desse tema, é um tema muito salutar, principalmente para quem atua na área jurídica, para os advogados aí da OAB do Amazonas, e destaco também que nós tivemos outros desdobramentos no CTB a partir dessa DI 2998. Não só a alteração do artigo 161, mas trago aqui 3 questões. Eu ia falar 2, mas são 3. No artigo 12, nós passamos a ter, dentre as competências do CONTRAN, num dos seus incisos, também expresso que cabe ao CONTRAN
normatizar a aplicação dos enquadramentos por condutas infracionais, para deixar claro que, não obstante o CONTRAN não poder criar sanções, ele pode direcionar os enquadramentos para cada infração. Por exemplo, a gente pega uma infração genérica do artigo 169 do CTB, que é dirigir atenção aos seus cuidados dispensáveis, e aí, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o CONTRAN direciona para quais situações exemplificativas desta infração estará caracterizada. Então, o artigo 12 passou a contemplar de forma expressa essa competência do CONTRAN. A outra questão é em relação justamente aos dispositivos de segurança, porque eles eram previstos somente em resolução, passaram a ser exigidos no próprio CTB, artigo 64, o qual manteve, entretanto, a competência complementar do CONTRAN em dizer quais são os dispositivos, mas a exigência da sua utilização passou a constar do artigo 64 do CTB. E aquela resolução que eu citei anteriormente, 277, foi, então, revogada e substituída pela 819 de 2020. Né? E o terceiro exemplo é a questão da viseira levantada, que o CONTRAN determinava por meio de resolução a aplicação de multa justamente daquele artigo genérico, do artigo 169, e agora foram criadas duas infrações específicas, artigo 244, inciso 10 e o inciso 11, para a falta da viseira ou do óculos de proteção, ou esses requisitos não forem atendidos, tanto para o condutor de motocicleta, motorista de motor, quanto para o passageiro. Né? Então, essas alterações também foram reflexo da ADI 2998. E o último assunto aqui que o doutor Cirino me pediu para falar foi a respeito das prorrogações de prazos, e nós tivemos, nesse período de pandemia, duas deliberações, das quais, inclusive, o Luiz Pazetti era o coordenador jurídico e teve uma participação também direta na sua confecção, deliberação 185, depois deliberação 186, que foram referendadas pela resolução 782. E uma das questões que acabaram redundando em questionamento judicial foi o entendimento que o CONTRAN passou a dar para o prazo de expedição da notificação da autuação, que é de 30 dias, e o CONTRAN passou a defender a ideia de que esse prazo, em vez de ser contado a partir da entrega nos Correios, seria contado desde a infração até a inserção no sistema. Então, desde que inserisse no sistema de processamento das autuações em 30 dias, esse prazo estaria cumprido. Isso acabou acarretando a revogação posterior da 782 pela resolução 805, dando um escalonamento de prazo para a expedição das notificações, que jogou todas as infrações do ano passado para esse ano de 2021. Então, muita gente hoje tem sido surpreendido com notificações de infrações cometidas no ano passado, e por conta dos questionamentos judiciais oriundos dessa estratégia, o CONTRAN decidiu não mais mudar ou prorrogar o prazo de expedição da notificação da autuação. Neste ano 2021, o que nós temos são resoluções específicas para cada estado da federação. Existem apenas 4 estados que não solicitaram essa prorrogação de prazos, mas esta prorrogação se refere a prazo de indicação de condutor, defesa prévia, recursos e outras atividades relacionadas aos DETRANS, expedição de CNH, renovação de CNH, registro de veículos novos e transferência de propriedade. Mas nessas resoluções particularizadas para cada estado, não mais se prorrogou a expedição da notificação da autuação, que esse sim era o principal problema que havia sido questionado judicialmente. Tá? Então, em linhas gerais, os dois assuntos aí que o doutor Cirino me pediu para falar, eu trago estas informações preliminares e me coloco à disposição para eventuais dúvidas e comentários complementares dos demais colegas dessa live de hoje. Modéstia à parte, meu amigo, você botou brilhantemente, trouxe cada detalhe aí da ADIM. Você, como sempre, vai sempre muito além. E eu, como sempre, cada vez mais aprendendo com você, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua participação e pelo esclarecimento da pergunta. Antes de passar aqui, doutora Roxane, Luiz Pazetti, eu queria só agradecer, nós temos aqui a presença do amigo Cadori,
a Morgana, a amiga Santana, o Dodô, também daqui de Manaus, a Suelen, que é do Detran de Roraima, o Marco George e o Antônio, que são lá da Morada Nova, no Ceará. Forte abraço para vocês, meus amigos. Seguindo, doutora Roxane, Luiz Pazetti, queria comentar alguma coisa que o amigo Júlio falou? Não, eu até coloquei ele no chat sobre a ação direta de inconstitucionalidade 2998, logo que ainda tramitava o PL, o 3267, eu fiz uma análise, escrevi um artigo sobre essa alteração do artigo 12, né, que ele estabelece a possibilidade de se criar, enquadrar condutas, e que, no meu entendimento, obviamente, isso iria contra a própria decisão do STF, porque ela abre muito, né, esse espaço de atuação do CONTRAN no momento em que permite que o CONTRAN possa enquadrar condutas. Em tese, que ele faça isso com uma certa razoabilidade, né? Em normas mais abertas, ele vai lá e vai definir situações específicas que há o enquadramento. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode criar situações esdrúxulas. Eu vou dar um exemplo que, óbvio, que não vai acontecer, mas é para entender o que significa esse enquadrar condutas. Vamos imaginar que eu estou, sei lá, dirigindo com o dedo no nariz, né? E a partir de agora ele vai dizer que isso é dirigir sem as mãos, né? E essa conduta que foi enquadrada, ela se torna uma infração de trânsito por força de uma normatividade feita pelo Conselho Estadual de Trânsito, que foi justamente o que o STF tentou banir. Né, se aqueles que tiverem a oportunidade de assistir o julgamento, o próprio voto ele traz um pouco do que os próprios ministros falaram no dia. E a ministra Carmen Lúcia ela faz uma observação muito importante, dizendo o seguinte, que nos órgãos, né, os conselhos, acabam editando tantas normas que as pessoas não têm condições de acompanhar tudo isso. Né? Ou seja, ela tem que estar adstrita justamente à base legal, que está lá na legislação, que foi objeto de processo legislativo. Né? Não pode ser os conselhos, né? E ela dá N situações, por exemplo, a CVM, né? que trata dos valores imobiliários, a Comissão de Valores Imobiliários. Eu não posso simplesmente criar situações novas, impondo sanções para o cidadão, num normativo, né, feito por pessoas que não passaram, né, pelo processo democrático de receber o seu voto, né, virar um deputado, virar um senador e participar lá da Câmara dos Deputados. Então, a minha contribuição seria só nesse sentido. Obrigado, doutora. Eu vou pedir, como a doutora Roxane já até falou, né, aqui embaixo a área do... Opa, desculpa, Luiz Pazetti, pode falar. Vou fazer um breve complemento. Na verdade, é pontuar uma questão em relação ao que o Júlio abordou. O CONTRAN, por meio da Câmara Temática de Esforço Legal, já vinha adequando as suas resoluções antes mesmo da entrada em vigor da 14071, por força justamente do julgamento da ADI. Né? Então, no processo de consolidação, justamente do processo de formação de condutores, que combinou com a resolução 789, nós alteramos o enquadramento lá. O Júlio, por sinal, foi o relator do processo, eu era coordenador da Câmara na época, e o enquadramento da permissão para dirigir vencida há mais de 30 dias deixou de ser no inciso 5 do artigo 62 e passou a ser contemplada, como está hoje, né, no inciso 1º, de falta de habilitação. Por que isso? Justamente porque não havia previsão legal. Né? Lá atrás, eu não vou aprofundar a questão aqui, senão eu roubaria o tempo aqui, né, da própria live, mas lá atrás o Denatran acabou se manifestando, ofertando o mesmo prazo, entendendo por uma questão de isonomia, que a permissão para dirigir deveria caracterizar a infração só depois de vencida há mais de 30 dias, né? Justamente como é com a CNH. E essa foi a primeira manifestação sobre o assunto à época. Depois, em alterações da resolução 68, se acabou entendendo, de maneira equivocada, a meu ver, que a infração de permissão vencida há mais de 30 dias seria a mesma a da CNH vencida há mais de 30 dias. Mas isso não está no CTB. E não está no CTB por uma questão muito simples, porque toda a lógica do Código de Trânsito
é de entender o permissionário que, por algum motivo, não obtém a CNH, entendê-lo como inabilitado. Ele tem que voltar ao seu processo do zero. Então, essa é a lógica do código. Aquele permissionário que não obtém a CNH é inabilitado. Então, essa autuação por permissão vencida há mais de 30 dias foi justamente uma inovação do CONTRAN por meio de resolução. E isso foi corrigido na 789. Então, uma vez superado esse prazo de 30 dias, que, repito, por isonomia, ainda se oferta ao permissionário, mas uma vez superado esse prazo, ele não deve ser entendido, e aí, de acordo com a lei, como alguém que possui uma permissão vencida, e sim como alguém que não é habilitado, ou melhor, é inabilitado. Tá? Então, só repetindo, isso já foi um esforço do CONTRAN para se adequar ao posicionamento do Supremo, mesmo antes da entrada em vigor da 14071, que alterava a redação do artigo 61 do Código. Obrigado. Nós que agradecemos, grande Luiz Pazzetti, pelas palavras, brilhante mesmo. Seguindo aqui o roteiro, vamos dizer, né? Doutora Roxane, nós temos aí uma das grandes perguntas, né, que envolve todas as áreas, que é a retroatividade, a lei no tempo. Nós tivemos já as resoluções, e é um tema que vai influenciar bastante nas mudanças, até mesmo das questões, não só de defesa, mas do comportamento que isso vai trazer para algumas pessoas, né? Eu vou deixar com a amiga, a doutora Roxane, para ela poder falar mais sobre a questão na lei do tempo e a retroatividade da lei. Fique à vontade, doutora Roxane. Maravilha, Tiago. Bom, coube a mim, né, falarem aí uns 15 minutos para poder caber, né, na nossa live, Tiago, sobre a questão da aplicabilidade da lei no tempo. E eu queria dividir com vocês mais ou menos como é que eu vou trabalhar a minha explanação. Primeiro, né, para a gente falar um pouquinho sobre o que seria, né, a retroatividade da lei mais benéfica e essa aplicação ao direito administrativo sancionador, né, se é possível ou se não é possível. Depois, gostaria já de adentrar na possibilidade se pode a administração, né, reconhecer de ofício essa aplicabilidade deste princípio, ou se ela precisa necessariamente de uma normatização. Depois, vou tentar abordar também se os órgãos de julgamento, né, tanto Jari, CETRAN, CONTRANDIF, agora o CONTRAN não julga mais, né, se eles vão poder também fazer esse reconhecimento da aplicabilidade de um princípio, né, para os casos já passados. E se, né, todas essas situações aí, tudo vai depender do que a gente chegar à conclusão. E, ao final, tentar estabelecer qual que é o marco, né, qual é o ponto de corte para a aplicabilidade da lei nova, né, e da lei velha, especialmente quando a gente fala de atos administrativos de natureza complexa, como é, por exemplo, a questão da suspensão de direito de dirigir, né, que ela nasce lá na infração de trânsito, né, tem pontos acessórios que, por sua vez, né, formam um bloco que inicia o direito, né, da administração instaurar um processo e, por sua vez, até esse processo terminar, se passam muitas etapas. Então, tentar estabelecer qual que seria o momento, qual seria o ponto de corte da aplicação da lei nova e da lei velha. Bom, essa questão da lei no tempo, eu sempre brinco assim, ó, que se você que fez direito não lembra ou não domina esses conceitos, está na hora de voltar a estudar, né? Porque a gente aprende isso lá no início da faculdade, e saber, né, aplicar a lei no tempo é mais ou menos como saber escrever, né? Saber argumentar por escrito para o juiz, saber argumentar no sentido de ter uma lógica, ou seja, tudo isso são ferramentas que o advogado precisa, que eu posso talvez equiparar com a questão de dominar esses conceitos de aplicação da lei no tempo. E toda vez que há uma mudança legislativa, como aconteceu agora com a 14.071, sempre vai haver questionamentos dessa natureza, especialmente, né, porque nesse caso da 14.071, e não é sempre que isso acontece, mas nesse caso, houve mudanças no valor, na questão valorativa de determinadas condutas, né? E essa modificação valorativa, ela foi para deixar a lei mais branda ao cidadão, ao condutor, ao infrator.
Então, a gente vai ter que analisar isso sob o aspecto também desse princípio que a gente chama de retroatividade da lei mais benéfica, que é um princípio de natureza penal, né, que está lá previsto na Constituição, que, ao mesmo tempo, também é reforçada pelo Pacto de São José da Costa Rica, que também fala, né, que se mudança nesses padrões axiológicos das condutas, ele deve, sim, vir em benefício. Também está no próprio Código Penal, né, e obviamente, a gente pode dizer assim que do arcabouço legislativo, ele também vem, né, de uma certa forma, regulamentado pela própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né, no artigo 6º. Então, tudo isso vai talvez, essas questões normativas vão nos auxiliar no sentido de poder chegar a uma conclusão de como que vai se aplicar. E essa questão da retroatividade da lei mais benéfica, aplicada, né, ao direito administrativo, como eu disse, ele é um princípio de natureza penal, né, que não necessariamente teria uma aplicabilidade imediata ao direito administrativo, como é o Código de Trânsito. Só que há diversos entendimentos, seja de doutrina e, inclusive, no próprio Poder Judiciário, de que toda vez que esse direito administrativo tiver uma natureza sancionadora, né, a gente pode sim cogitar a aplicabilidade da retroatividade da lei mais benéfica. Né? Por quê? Porque, como a gente estava falando, há uma mudança do padrão axiológico, de valoração daquela conduta. O que antes, né, vamos, de novo, exemplos esdrúxulos aqui. Matar uma mosca, você vai preso. Né? Aí, agora vem uma nova lei dizendo que matar essa mesma mosca já não é mais um crime. Haveria justificativa de eu manter preso aquela pessoa que matou uma mosca? Né? Por isso que há essa retroatividade à lei mais benéfica. Dei o exemplo de ser preso, né? Norma de natureza penal. Mas agora vamos pensar que, matar a mosca, você vai pagar uma multa aí de R$1.000. E agora, né? Olha, qualquer um vai poder matar a mosca, porque isso aqui não é mais um ilícito, né? Sei lá, de trânsito, enfim, um ilícito administrativo, não vai mais haver uma imposição de uma multa. Há justificativa de continuar se cobrando aquilo daquele cidadão que matou a mosca? Então, é por conta desse entendimento que a gente pode chegar a uma conclusão, especialmente na questão do trânsito, que sim, é possível, né? Não podemos afirmar, porque isso quem vai dizer, no final das contas, é o Poder Judiciário, mas sim é possível, né, aplicarmos essa retroatividade da lei mais benéfica para as autuações de trânsito, para os processos de suspensão do direito de dirigir, para os processos de cassação do direito de dirigir. Claro que não houve uma questão de alteração dos processos de cassação, mas aqui, né, por ter essa natureza sancionadora, se houvesse uma modificação, entendo que seria possível. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso e a gente sempre diz, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Né? Então, eu tinha uma verdade absoluta de que isso aí era um ponto pacificado, a aplicabilidade da retroatividade da lei mais benéfica ao direito administrativo, e já cheguei à conclusão que não tem pacificação nenhuma, né? Que tem decisão para tudo que é lado. Ainda que, para o trânsito, né, existe precedente significativo, que foi quando houve alteração lá dos padrões valorativos do artigo 218, que tratava da velocidade, né, que houve aquele escalonamento, a decisão do STJ, inclusive no sentido de possibilidade de retroação. Então, aqueles que haviam, né, sido punidos com uma multa mais cara, inclusive com processo de suspensão do direito de dirigir por ter excedido em mais 50%, né, como houve esse escalonamento, eles poderiam vir a ser enquadrados numa situação de uma pena, de uma multa menor, inclusive sem a suspensão do direito de dirigir. Então, já há precedente nesse sentido, mas sem uma força cogente, ou seja, não é uma súmula, não é um recurso repetitivo, ou seja, ele não tem essa aplicabilidade forçada nas instâncias inferiores. E aí a minha segunda pergunta, né, que eu faço para poder chegar a conclusões pode a administração pública reconhecer esse princípio ex officio? E aqui, eu particularmente entendo que, por força do princípio da legalidade, eu preciso entregar ao administrador público uma norma. Tem que haver uma codificação de como essa lei poderia retroagir a casos, né, que já estejam com seu ato jurídico perfeito formado, né, haja direito adquirido e coisa julgada, que são aqueles limites impostos pelo artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Então, particularmente conseguir concluir que só poderia o administrador reconhecer, né, ex officio no momento que tem norma dispondo sobre esse assunto. Há a possibilidade também, a própria Lindbe fala sobre isso, de se aplicar entendimentos, jurisprudência consolidada. Né? Olha só que cláusula aberta, o que é uma jurisprudência consolidada? Né? Lá nas alterações que teve a Lindbe, pode a administração se utilizar desses entendimentos, desde que, né, como eu disse, seja consolidada a jurisprudência e seja devidamente motivada a aplicação desses valores de natureza aberta. Né? Eu sugiro dar uma lida lá a partir do artigo 20 da Lindbe, ele fala um pouco isso. E, então, as perguntas são, poderia eu já ter, no momento agora de transição, né? Entrou em vigor a 14.071, será que eu já tenho jurisprudência consolidada? Né? Será que eu posso fazer uma analogia de jurisprudência para aplicar no âmbito administrativo? Eu acho que isso é um pouco perigoso ainda. Talvez mais lá na frente eu possa afirmar que o administrador público vai poder aplicar a retroatividade da lei mais benéfica, porque nós já teremos decisões judiciais tratando desse assunto, mas eu acho que antes ainda é um pouco perigoso, inclusive porque esse próprio administrador, lá no artigo 28 da Lindbe, que ele fala que ele responde pessoalmente pelas decisões, né, em casos de dolo ou erro grosseiro. Poxa vida, outra coisa que também é aberta. Então, seria muito perigoso para o administrador, né, decidir que a partir daquele momento, a autoridade de trânsito vai dizer assim, bom, eu vou aplicar para todos os processos passados aqui, né? Vamos imaginar que não tivesse a resolução 844, né, que eu vou tratar disso mais ali na frente. Mas vamos imaginar, eu vou aplicar para todas aquelas situações em que não houve instauração, né, multas cometidas antes de 12 de 4 de 2021, e também para aquelas situações que, mesmo que tenha instaurado, né, não tenha sido aplicada definitivamente a penalidade. Então, seria muito perigoso o administrador fazer essa aplicabilidade de uma norma tão aberta. E aí a segunda pergunta, né, que eu faria é, podem os órgãos de julgamento reconhecer ex officio essa aplicação? Ou seja, a diferença, primeiro, estamos falando da autoridade de trânsito, depois vamos falar para os órgãos de julgamento. Eles poderiam, né, decidir aplicar de forma retroativa uma norma mais benéfica? E aí eu talvez utilizaria o mesmo argumento que eu utilizei para a autoridade de trânsito. Precisa de uma jurisprudência consolidada para isso. E acho que isso só teremos, né, mais lá na frente. Talvez tenha gente pensando assim, poxa, mas ela é advogada de condutor mesmo? Porque ela está com o pensamento aqui, né, dizendo assim, não, o CETRAN não vai reconhecer, não, a autoridade não deve reconhecer. Não, calma, estou tentando fazer um raciocínio técnico do ponto de vista, se eu tivesse vestida de autoridade de trânsito, o que eu deveria fazer numa hora dessa? Então, acho que nos casos dos órgãos de julgamento, né, para se aplicar, ou ele vai fundamentar muito bem, motivar muito bem esse julgamento, né? Ou ele corre o risco, inclusive, de ter as sanções lá, no caso de extrapolar os seus limites. Mas ainda tem discussão, né? Eu não participo, nunca participei de nenhum órgão de julgamento, e eu nem sei, depois aí os próprios colegas que estejam aqui podem auxiliar nesse sentido, se é possível reconhecer, né, sem pedido da parte, por exemplo, a retroatividade da lei mais benéfica. Né? Depois eu deixo aí para quem já foi jogador de CETRAN ou de Jari, que possam me explicar mais ou menos como é que é o entendimento. E aí, né, então, partindo mais lá para frente, fazendo todo esse raciocínio, né, eu estava escrevendo esse artigo sobre a retroatividade antes da publicação da 844, e pensando como que, né, vamos descascar essa banana. E aí veio a 844 e disse o seguinte, olha, se aplica, né, a retroatividade da lei, retroage a lei, né, ou seja, se aplica a lei nova a todas aquelas situações em que não houve instauração de processo de suspensão por pontos, né, a gente está falando da questão dos pontos, até não sei se eu deixei claro que tudo isso que eu estou falando é relativo ao escalonamento esse lá dos 20, 30 e 40 pontos. Ou seja, não se aplica para quando foi instaurado, ainda não foi instaurado, e também se aplicaria a 14.071 para os casos em que não houve a penalidade definitivamente aplicada. Então, instaurou, mas o processo ainda não terminou. E aí vem suprida aquela falha que a gente estava falando sobre o princípio da legalidade, ou seja, eu já tenho uma norma, né, codificada
editada pelo CONTRAN, e que eu entendo que tem competência para isso, que define, então, Aqui, vai dirimir, vai participando regulamentar aqui, essa situação de quando que se aplica a lei ou não. A única questão é que, tudo bem, tivemos uma normatização a respeito do processo de suspensão por pontos. E todas aquelas outras situações em que não há ainda, né, uma normatização, e que a gente vai ter que resolver isso através desses princípios que trata lá a lei de introdução ao direito, às normas do direito brasileiro, que é, por exemplo, o prazo de julgamento, né, de 180 dias ou 360 dias, que é também um prazo para aplicação da penalidade. A minha pergunta é, isso aí é um prazo de natureza processual ou material? Né? Pelo simples fato de estar adstrito a um processo administrativo, é um prazo de natureza processual e, portanto, teria aplicação imediata. Mas será mesmo? Quando eu tenho um prazo de natureza decadencial, será que isso não seria uma matéria, um prazo de natureza material e, portanto, eu teria que fazer todas essas análises de quando vai se aplicar ou não? E se, por um acaso, né, essa mesma norma te trouxer um eventual benefício a esse infrator, ela vai poder retroagir ou não? A gente não tem essas respostas ainda, mas vamos ter que analisar. Ou talvez a gente não precise ficar discutindo isso e o próprio CONTRAN venha a regulamentar, né, se vai se aplicar ou se não vai se aplicar. Não gostou da regulamentação do CONTRAN, achou que ele ultrapassou a sua própria competência? Bom, então, né, se busque ao Poder Judiciário para dirimir essas questões. E um outro ponto também que eu ainda não tenho uma resposta, porque vai ter muitas situações hipotéticas que a gente vai precisar ter que responder. Considerando essa questão dos pontos, né, e que não há um escalonamento para os motoristas que exercem atividade remunerada, ou seja, eles vão ter processo instaurado com 40 pontos. Se por um acaso a Roxane, né, que tem 2 multas gravíssimas cometidas lá antes de 12 de abril, e se ela resolver fazer, né, incluir o EAR na sua carteira, como é que faz? Será que vai se aplicar para ela a nova norma? Ou será que teria que a autoridade instaurar já o processo com 20 pontos, né, baseado na lei antiga? Ou seja, tem perguntas que ainda não possuem respostas e que aqui eu acho que fica a ideia de convidá-los, né, a se debruçar sobre o assunto, por uma simples questão. Né? O Júlio está apontando muito bem ali a questão do STF, né? Até muitas vezes por desconhecimento. Imagina uma norma que já havia sido, né, alterada há muito tempo e o ministro dizendo assim, não, eu vou manter o meu voto aqui, né, não exigência do pagamento da multa para fins de recurso. Ou seja, o Poder Judiciário ele não entende muito dessa questão do direito de trânsito. E aí cabe cada vez mais a nós, operadores, né, seja os advogados que vão levar essas questões ao Poder Judiciário, seja os estudiosos que vão se debruçar e vão publicar artigos sobre esse assunto, vai caber a gente, que é especialista em trânsito, em direito de trânsito, né, formular esses questionamentos e respondê-los, né, auxiliando a formação de uma jurisprudência mais... de forma mais coerente, né? Não ter decisão de tudo que é jeito. E eu acho que isso é o que o cidadão espera, né? Ele espera respostas. A gente hoje, tudo que é live que tem hoje, assim, mas e o toxicológico, como é que vai ficar? Ou seja, a gente precisa de normas claras, né? As pessoas têm que saber exatamente o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. E também precisam saber quais são os direitos que possuem ou não, até para que elas não demandem o Poder Judiciário de forma temerária, para que eles não fiquem recorrendo simplesmente, né, de forma protelatória ou sem fundamento, e que isso a gente tem um sistema, né, de punição mais ágil, mais rápido, né, essas alterações aí de prazos de julgamento vêm justamente nesse sentido, e que efetivamente no final, que é o bem maior, que é a segurança do trânsito, a gente consiga, através também, né, de uma segurança jurídica em relação ao direito de trânsito. Então, essas são as minhas contribuições aqui para os amigos. Obrigado, doutora Roxane. De um lado, é muito bom a questão da retroatividade, do outro,
ela nos causa um pouco de espanto em determinadas até situações. Eu coloquei até no chat do bate-papo a questão da resolução CONTRAN 844, que ela veio agora em 2021, né? Dia 12. Como já falamos, né? Ela está num processo ainda de transição. Eu queria aproveitar aqui o Coronel Ordeli, o amigo Ordeli, e o Luiz Pazetti, no sentido como a doutora Roxane falou. Nós temos 20, 30 e 40 pontos na questão da suspensão de dirigir, né? 20 no caso de 2 infrações gravíssimas, 30 no caso de uma infração gravíssima, corrigindo, 20 pontos no caso de 2 infrações gravíssimas, 30 pontos no caso de uma infração gravíssima e 40 pontos no caso de nenhuma infração gravíssima. E no caso dos amigos que exercem atividade remunerada, 40 pontos. Ou seja, a pessoa que atingiu aí, fez várias infrações graves, vamos dizer, 6 infrações graves, atinge aí uma pontuação de 30 pontos, né? Na legislação antiga, nós teríamos aí a suspensão ao atingir 20 pontos. Ou seja, para Coronel Odeli, se os amigos aí, doutora Roxane, Júlio e Pazetti permitir, como é que fica aí também, Odeli, essa questão desse infrator ser beneficiado, para que o amigo Odeli, ou como o Pazetti também puder comentar, realizavam as fiscalizações também, né, diariamente. Trabalhavam na parte lá da ponta da lança, né, fazendo fiscalização. Vou passar para o amigo Odeli e o Luiz Pazetti puder também comentar, eu agradeço. Doutor Sereno, boa noite, colegas, boa noite, uma satisfação. Um abraço especial à doutora Roxane Ponzi, nossa amiga gaúcha, ao Coronel Pazetti, ao Major Júliver. Eu não faço parte da live aqui, né? Estou aqui assistindo, na verdade, mas vou deixar o Coronel Pazetti, obviamente, que é o convidado, falar melhor. Mas me parece que o legislador inseriu, para quem tenha o IAR, né, uma série de direitos. Hoje está muito importante, e a doutora Roxane trouxe uma questão muito interessante, né, de que no meio do caminho a pessoa insira o IAR, né, e trouxe para esses profissionais um benefício, porque antes, lá no 261, parágrafo 5º, nós tínhamos, para ter a possibilidade do curso preventivo de reciclagem, que se dava de 14 a 19 pontos, e agora se dá de 30 a 39 pontos, que a pessoa tivesse que ter o exercício de atividade remunerada ao veículo e ser habilitado nas categorias C, D ou E. Essa questão do ser habilitado nas categorias C, D ou E caiu, né, e fica somente o exercício de atividade remunerada ao veículo. E isso vem ao encontro daquilo que pediam, por exemplo, os taxistas, os mototaxistas, né? Então, trouxe somente benefícios para essas categorias, e que não os colocou lá no teor da questão do exame toxicológico, né? Então, eu só faço essa breve fala, né, agradecendo ao doutor Sereno, parabenizando, né, os 3 debatedores convidados, excelentes, as 3 primeiras participações, né? Não poderia ser diferente, né? Conhecemos a todos, não poderia ser diferente, então, parabéns. Estou muito satisfeito em ter a oportunidade de estar aqui ouvindo, assistindo, né, e aprendendo com os amigos. Muito obrigado, um grande abraço. Coronel Pazetti, por favor. Só complementar a fala do Coronel Ordeli, dizendo que esse sistema, essa nova lógica de cômputo, né, da pontuação, se aplica às infrações pretéritas, às infrações ocorridas também antes de 12 de abril, desde que, obviamente, elas já não tenham sido alvo de um processo de suspensão de dirigir com penalidade imposta, a qual não caiba mais recurso. Se eu tenho uma infração, por exemplo, do meio do ano, agora do começo do ano 2021, essa pontuação já entra na nova lógica, embora o texto tenha entrado em vigor 12 de abril. Então, se eu não tenho essa infração de natureza gravíssima, por exemplo, eu tenho 3, 4 infrações, eu só terei um processo instaurado contra mim se eu atingir 40 pontos, né? Se eu tiver, nesse meu exemplo aqui, diversas infrações, mas nenhuma de natureza gravíssima.
Tiago, eu só vou complementar. Desculpa, Pazete, ia falar mais ainda? Não? Só queria complementar, não sei se eu cheguei a expor isso. A retroatividade da lei mais benéfica, ela vai poder ser, sim, reconhecida pelo Poder Judiciário. Toda essa abordagem que eu fiz foi analisando do ponto de vista da administração pública, tá? Em relação ao Poder Judiciário, meu entendimento é o seguinte, e aí eu vou me associar aqui ao mestre Pontes de Miranda, que, aliás, foi citado no parecer lá do setor de Santa Catarina, né, pelo doutor Vilmar Zimmermann, isto. Foi ele que, inclusive, elaborou o parecer. Que ele diz o seguinte, enquanto houver possibilidade de se aproveitar essa retroação para o cidadão, ela é viável e é possível. Então, eu talvez entenda que no Poder Judiciário, um juiz poderá ainda aplicar a retroatividade da lei mais benéfica enquanto a pessoa não tiver terminado de cumprir a pena. Por exemplo, a resolução 844 diz que é até o final da penalidade devidamente confirmada. Eu já entendo que, se for para o Poder Judiciário, se ele conseguir comprovar que aquela retroação pode beneficiá-lo de alguma maneira, né, que aquela valoração diferenciada da conduta que ele praticou, né, ela pode vir a gerar frutos e benefícios para ele, mesmo que ele já tenha a pena confirmada, eu entendo que é viável a possibilidade de pedir a retroação da lei mais benéfica, ainda que no Poder Judiciário. Só mais um parênteses aqui, que a doutora Morgana, que é assessora de uma desembargadora do TRF4, passou a informação que ela acabou de receber a informação de que essa questão da retroatividade da lei mais benéfica, ela foi afetada, né, como o IRDR, que é um tipo de decisão que vai ter a repercussão aqui no Tribunal Regional da 4ª Região. E é uma questão que envolve uma mudança, né, de valor em relação a uma multa aplicada pela NTT. Então, teria como é que se diz, uma possibilidade analógica bem mais próxima até para as questões que vão envolver aí a 14.071. Doutora Roxane, só um complemento aqui, para dar uma descontraída, mas falando de trânsito, a sua fala foi nesse sentido, né, preocupada com a retroatividade da lei benéfica, né, ou mais benéfica, mas eu me recordo quando a lei que ficou conhecida como Lei Seca, né, uma das alterações do CTB em 2008, entrou em vigor, ela fixou em 12 meses a suspensão do direito de dirigir para infração de alcoolemia, lá do artigo 65. E nós tínhamos, à época, no CETRAN de São Paulo, casos curiosos, porque algumas CERETRANs do interior acabavam aplicando a suspensão em caso de alcoolemia, já na vigência da Lei Seca, em 4 meses, que era a dosimetria mínima na legislação anterior, por força de resolução do CONTRAN. E o que era curioso, né? O cidadão, achando que 4 meses era uma pena muito grande, tal, muito grave, ele recorria, pedindo para se reduzir esse prazo. E quando chegava o recurso em segunda instância no CETRAN, a gente verificava que a infração havia ocorrido já na vigência da Lei Seca. Então, ele reclamava que 4 meses era muito rigoroso, mas o processo era reiniciado, porque ainda não havia se dado a prescrição, o processo era reiniciado e ele acabava sendo apenado com 12 meses. Né? Então, ele reclamava de 4 e acabava tomando 12 meses de pena. Mas era um fenômeno curioso, né? que choca, né, para os operadores do direito, né? Como é que eu recorro e ainda vejo a pena agravada, né? Eu recorro e tenho a pena agravada, né? Mas era um caso pitoresco que ocorreu com uma certa frequência, pelo menos em São Paulo, logo quando se deu a entrada em vigor da Lei Seca. É isso aí. Faltou assessoria, né, Pazete? Para essas pessoas, para dizer, não recorra, não recorra. A falta de um advogado, não, doutora Roxane? Eu acho que o amigo Bessa fez até a pergunta aí, doutora Roxane. A lei vai retroagir? Não entendi. Eu acho que agora, depois com a resposta, eu acho que deve ter entendido. Entendeu, amigo Bessa? Nós temos a resolução 844, que ela vai estabelecer a possibilidade da retroatividade em determinadas condições. Aquele processo que ainda não foi instaurado, né? ou seja, ou que ainda não esteja ocorrido a penalidade, a aplicação da penalidade.
Tá bom, meu amigo Bessa? Você viu aí, doutora Roxane, a pergunta? Eu acho que foi na hora que você tinha comentado, eu acho que ele entendeu já, passou direitinho. Mas, assim, é uma questão, assim, para todos entenderem, ainda vai gerar muita discussão no cenário jurídico dessa questão da retroatividade. Não é não, doutora Roxane? Ainda vamos ter bastante. Tá sem áudio, doutora Roxane? Oi, tá me ouvindo agora? Isso. Eu ia dizer para o Hermes que amanhã, que a gente vai ter encontro do grupo de estudos de trânsito, nós vamos tirar todas essas dúvidas, viu, Hermes? Que ele é nosso inscrito lá também, a gente está debatendo, aliás, quero, né, agradecer a presença aqui de todos os nossos colegas que estão prestigiando. E sim, vai ser um monte de... Vai haver muita discussão, mas por enquanto tem que seguir o que está lá na 844, né, que fala justamente isso. Não terminou de aplicar efetivamente a penalidade, não encerrou o processo administrativo de aplicação da suspensão, então se aplica, né, a 14.071. Para quando já houver a aplicação da penalidade, aí segue o baile com a lei anterior. Vou tirar aqui. Tá, tirei o áudio. Obrigado, doutora Roxane. Vamos seguindo. Doutor Pazzetti, já chegou até pergunta aqui para a gente, e é um dos temas que mais eu até agradeço. O doutor Pazzetti escolheu um dos temas que vai falar aí sobre as novas competências, né, dos órgãos e entidades de trânsito e o novo cenário dos órgãos julgadores e uma análise do agravante e atenuante de determinadas infrações. Já temos até aqui uma pergunta, doutor Pazzetti, sobre como vai ficar a questão dos municípios aplicar aí a suspensão do direito de dirigir. Vou passar a bola para você, meu amigo Pazzetti, fique à vontade. E agradecendo ao Odelir, muito obrigado pela participação, meu amigo. Bom, vamos lá, né? Vou condensar aqui nos 15 minutos. Bom, só uma introdução aqui rápida, durante as audiências públicas na tramitação do PL 3267, que culminou na Lei 14071, eu tive a oportunidade em várias ocasiões colocar que se a gente desse uma folha em branco e uma caneta para cada um dos 513 deputados federais e para cada um dos 81 senadores, nós teríamos 594 projetos de lei diferentes, né? Cada um tem o seu texto, né? Então, é óbvio que toda alteração do CTB, e essa é a mais profunda que o CTB sofreu até o momento, traz simpatizantes e antipatizantes, né? Aqueles que acham que o texto foi adequado, ou pelo menos um dispositivo ou outro adequado, e outros não. E não foi diferente com essa atribuição de competência, que é uma das questões que eu vou abordar aqui, para municípios e outros órgãos, né, com relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, muitos alegaram, contrariamente, né, ao novo dispositivo, que os órgãos municipais não têm estrutura. Esse é um argumento relevante, é um argumento robusto, mas que a gente, a meu ver, né, deve buscar superar essa questão. Então, já adiantando aqui a resposta, o que é possível, dentre outras saídas, é possível o município firmar convênio com o DETRAN para que o DETRAN instrua esse processo de aplicação de suspensão. O que se buscou com essa alteração do CTB foi acabar com algo que existia só no Brasil, né? Nem se a gente olhar para o primeiro mundo, para o primeiríssimo mundo, olhar para os países nórdicos, ninguém se defende de uma penalidade administrativa de trânsito em 6 instâncias. E é o que a gente tinha, por exemplo, com a autuação por alcoolemia, né? E outras todas infrações que prevêem de forma específica a suspensão do direito de dirigir. O cidadão tinha a oportunidade, infrator, de apresentar defesa prévia ou defesa da autuação, o nome que se queira dar, né? Defesa prévia, recurso em primeira e segunda instância. Depois era instaurado o processo de suspensão, mais uma vez, defesa no processo e, novamente, recursos em primeira e segunda instâncias. 6 oportunidades de defesa para que, enfim, fosse punido com a suspensão do direito de dirigir, pelo mesmo fato, pela infração praticada lá atrás. Então,
em busca dessa economia processual, em busca de se minimizar essa sensação de impunidade, é que a lei buscou justamente atribuir essa competência aos órgãos que já aplicavam até então a multa, para que passassem a aplicar também a suspensão do direito de dirigir. Então, essa era a pretensão. Como eu disse, há um certo calor, aí uma certa crítica, mas creio que isso se acomode com o tempo, né? É uma questão de correr atrás e se estruturar para aplicar penalidade. Eu nem vou ser bairrista aqui e dizer que muitas vezes peguemos como exemplo um órgão municipal. Ele aplicava uma multa por não uso do capacete, que é uma infração que sabemos enseja também a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, o valor da multa era arrecadado para aquele órgão municipal e depois o DETRAN, de registro da habilitação, ficava com o ônus, sem nenhum bônus, só com o ônus de instruir um processo de suspensão, sem receber um centavo por isso, e um processo que nós sabemos é muito caro, né, para instruir. E como dizem os americanos, não existe almoço de graça, né? Então, esse dinheiro saía da própria sociedade, porque o DETRAN paga, suporta esse custo sem receber nenhum valor, ou não recebia pelo menos nenhum valor para a instrução desses processos. Mas eu vou iniciar aqui, então, a abordagem dessas questões que estão a meu cargo, né? Primeiro, justamente a aplicação dessas penalidades. O que nós tínhamos até 11 de abril de 21? A aplicação das penalidades previstas no rol do artigo 256 do CTB obedecia a seguinte lógica. Dentre os órgãos que aplicavam as penalidades, e aqui eu vou chamá-los de órgãos autuadores, não vou chamar de órgãos executivos, porque, a rigor, se eu utilizar a nomenclatura órgãos executivos, eu vou deixar de fora a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, como sabemos, também aplica penalidades, né? Então, vamos chamar aqui de órgãos autuadores. Temos o seguinte cenário. Um órgão autuador que tinha competência para aplicar todas as penalidades previstas no rol do artigo 256, que são os 27 DETRANs. Um órgão executivo que não era o órgão autuador, que é o DENATRAN, então, embora seja órgão executivo, não possui competência para aplicar nenhuma das penalidades previstas no 256, aplica outras, né, mas fora do 256, não é infrator de trânsito. E, no meio do caminho, os órgãos autuadores que aplicavam até então duas penalidades, a multa e a advertência por escrito, quando essa infração fosse de natureza leve ou média, né? Então, o DETRAN que aplicava todas, o DENATRAN que não aplicava nenhuma, e todos os outros órgãos, chamando aqui de autuadores, que aplicavam multa e advertência por escrito. Como esse cenário se verifica a partir de 12 de abril? O DETRAN, ou os 27 DETRANs, ainda como os únicos órgãos com competência para aplicar todas as penalidades previstas no 256, o DENATRAN, no outro extremo, ainda sem competência nenhuma em relação ao 256, e no meio do caminho, né, ou todos os outros órgãos autuadores que aplicavam até então multa e advertência por escrito, passaram a aplicar também, ou pelo menos ter competência para aplicar, a suspensão do direito de dirigir nas infrações que prevêem essa penalidade de forma específica, e, em decorrência dessa suspensão aplicada, também a penalidade de reciclagem, como pena acessória. Todos nós sabemos, né, a reciclagem é pena acessória da suspensão. Então, se um órgão municipal, ou a Polícia Rodoviária Federal, ou um órgão rodoviário estadual aplicar uma multa para uma infração que prevê a suspensão, também aplicará a penalidade de suspensão e também aplicará de forma acessória a penalidade de reciclagem em decorrência da suspensão aplicada. Então, esse é o cenário atual. E só para fechar essa questão, lembrando que algumas infrações que prevêem a suspensão de maneira específica, como, por exemplo, a do artigo 65 de alcoolemia, ou disputar corrida, ou a infração de racha, ou a de dirigir veículos de categoria diferente da CNH, enfim, algumas infrações previstas lá no artigo 263
se praticadas de forma reincidente no período de 12 meses, acabam ensejando não mais a penalidade de suspensão, mas sim a cassação do documento de habilitação. E aí nós teríamos, então, o seguinte cenário, para citar como exemplo: um órgão municipal que hoje autuar o infrator por não uso, desculpa, o uso do capacete não cabe porque não é, por disputar corrida, né? Então, infração de competência municipal, disputar corrida, artigo 173. Se esse órgão municipal aplicar uma multa pela infração do artigo 173 e também aplicar a suspensão do direito de dirigir pela mesma infração, e no período de 12 meses aplicar uma nova multa para esse infrator pela mesma infração, não poderá aplicar uma nova suspensão, porque a reincidência prevê, como eu disse, a cassação do documento de habilitação. E aí sim essa cassação será aplicada pelo DETRAN de registro da CNH, por uma questão insuperável, né? Falta de competência legal para aplicar cassação do documento de habilitação. Falta dessa competência, no meu exemplo aqui, ao órgão municipal. Bom, então, esse é o cenário que nós temos desde 12 de abril para a competência, né, das penalidades previstas no rol do artigo 256. Se a gente tivesse essa conversa no passado, teria que abordar aqui também a afinada penalidade de apreensão do veículo, mas como é uma penalidade que não existe mais, a minha fala nessa questão se esgota por aqui. Um outro ponto que eu gostaria de abordar é com relação aos recursos, né? A competência para analisar o recurso dessas penalidades. E aqui eu vou aproveitar o meu tempo para trazer um certo histórico dessa questão. O que nós tínhamos no texto original do CTB? Que o recurso em segunda instância se daria para as infrações de competência municipal e estadual, ou municipais e estaduais. O recurso em segunda instância era de competência do ICETRANS, e no caso do Distrito Federal, do CONTRANDIF. Para as infrações registradas por órgãos da União, quais são eles? Ainda são eles, mas isso não mudou. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, e, não sei se é de conhecimento de todos, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT tem natureza jurídica de autarquia especial. É uma agência reguladora aos moldes da ANAEL, a Anatel, a ANAC, Anvisa. Então, a ANTT é uma agência, nasceu como agência reguladora. Só que um ano depois da sua criação, houve uma alteração da lei que a criou para atribuir competência à ANTT para aplicar multas por excesso de peso, lotação e dimensão dos veículos, só por essas infrações, excesso de peso, lotação e dimensão dos veículos, nas rodovias federais sob concessão, trechos de rodovias federais sob concessão. Então, qual que é o cenário na circunscrição da União? E aí falamos, obviamente, de rodovias federais. Ou nós temos ali a figura da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT atuando naquela rodovia, ou nós temos a figura da Polícia Rodoviária Federal e da ANTT atuando naquele trecho sob concessão. Sai o DENIT, entra a ANTT. Então, em decorrência desse cenário, como eu disse, a ANTT passou a ter competência legal para aplicar multas de trânsito, só por excesso de peso, lotação e dimensão. E aí, com relação ao recurso em uma instância, nós tínhamos o seguinte cenário, pela redação original do artigo 289. Para as suspensões do direito de dirigir superiores a 6 meses, aplicadas por órgãos da União, para cassação do documento de habilitação, aplicadas por órgãos da União, e para infrações de natureza ou penalidade decorrentes de infrações de natureza gravíssima aplicadas por órgãos da União. O recurso em segunda instância seria no CONTRAN, ou seria endereçado e analisado pelo CONTRAN. Bom, vamos lá. Primeiro, quando o CONTRAN analisava recursos de suspensão do direito de dirigir aplicadas
ou aplicada a penalidade por mais de 6 meses. Nunca, incongruência do texto legal. Havia previsão na lei, mas isso era impraticável, era materialmente impossível. Por quê? Toda suspensão do direito de dirigir era, à época, vimos que acabou de mudar, né? Era aplicada exclusivamente pelo DETRAN. E penalidade aplicada pelo DETRAN, eu recorri em primeira instância junto à Jari do DETRAN, e em segunda instância junto ao CETRAN ou CONTRANDIF, no caso do DF. Então, quando o CONTRAN analisava a suspensão superior a 6 meses? Jamais. Cassação do documento de habilitação, idem. Quando o CONTRAN analisava um recurso de cassação do documento de habilitação? Jamais, porque era aplicada pelo DETRAN, a segunda instância sempre seria endereçada ao CETRAN ou CONTRANDIF. Então, quando nós líamos a redação antiga do 289, nós tínhamos que descontar grande parte do texto e concluir o seguinte: bom, o CONTRAN vai analisar em segunda instância recursos de multa. Então, penalidade, eu leio multa porque era a única penalidade. E por que a única penalidade? Porque se eu tiver uma advertência por escrito, a infração é de natureza leve ou média. Então, também não chegaria no CONTRAN. Então, o que o CONTRAN julgava? Recurso de multa imposta em decorrência de infração de natureza gravíssima, por órgãos da União. Esse era o cenário até então. Em maio de 2009, foi editada a medida provisória 882. Essa medida provisória, ela alterava uma série de leis. Dentre elas, trazia uma micro-alteração lá no CTB. Né? E aí, nessa alteração do CTB, o que nos interessa aqui, previa a revogação do inciso 12 do artigo 12, que trazia justamente a competência do CONTRAN para julgar recursos em segunda instância, né? Recursos das instâncias inferiores, né? Era a redação. Então, justamente, era essa previsão no inciso 12 do artigo 12, e aí o detalhamento desse cenário no artigo 289, que eu acabei de citar aqui. Mas o que aconteceu no texto da medida provisória? Se revogou o inciso 12 do artigo 12, mas não se mexeu no artigo 289. Então, o problema que a medida provisória criou à época foi o seguinte: bom, tudo bem, o CONTRAN não julgará mais recurso em segunda instância, mas quem vai julgar? Né? Isso a medida provisória não falou. E aí, obviamente, havia a possibilidade de se entender que seria um colegiado especial, que já era estruturado para as outras infrações, enfim, havia a possibilidade de uma série de soluções, né, interpretativas. Mas o fato é que a medida provisória não trouxe essa resposta. E aí, o que fez à época o Ministério da Infraestrutura e o CONTRAN, o DENATRAN, enfim, apostaram que na conversão dessa medida provisória em lei, isso seria reparado. Então, não, a nova lei, que jamais foi editada, a nova lei, convertendo a MP 882, não só revogaria o inciso 12 do artigo 12, como reformaria ou alteraria o texto do artigo 289. Só que essa medida provisória, como ela trazia, como eu disse, alteração em outras leis, em especial da lei que trata do Programa de Parcerias de Investimentos, a PPI, né, ou o PPI, né, essa medida provisória acabou não sendo convertida em lei, ela caducou no Congresso. Então, o CONTRAN, que deixaria de julgar recursos, acabou mantendo essa competência. E nesse período, só por curiosidade, nesse período o CONTRAN, no período de vigência da medida provisória 882, o CONTRAN não julgou recursos, né? Ficou nesse impasse, se devolveria para o colegiado especial, se manteria a competência, aguardando a conversão da medida provisória em lei, e durante esse período de vigência da MP, ele não julgou recursos. Como eu disse, a medida provisória agora, com a Lei 14.071, essa questão foi finalmente resolvida, né? Se revogou o inciso 12 do artigo 12 e se deu nova redação também ao artigo 289, passando ao colegiado especial a competência para julgar as penalidades por infrações gravíssimas que eram de competência do CONTRAN. Então, hoje o colegiado especial desses três órgãos, a NTT, DENIT e PRF,
a NTT, DENIT e PRF, esses 3 órgãos possuem colegiado especial para análise de recurso de segunda instância, passam a ter competência para julgar todas as penalidades aplicadas pelos órgãos da União. O que, a meu ver, enfim, a correção de um equívoco histórico, né? Não havia nenhum critério técnico que justificasse o CONTRAN ter essa competência para julgar recursos de multa. Nós tínhamos, por exemplo, se o cidadão, vamos fazer uma homenagem aqui ao Rio Grande do Sul, então lá em Porto Alegre, se o cidadão era autuado pelo DETRAN por falta de licenciamento no seu veículo, ele recorria em primeira instância na Jari do DETRAN e em segunda instância no CETRAN do Rio Grande do Sul. Se o mesmo cidadão, com o mesmo veículo, no mesmo dia, era autuado, não pelo DETRAN, mas sim pela Polícia Rodoviária Federal, numa rodovia federal dentro do estado do Rio Grande do Sul, ele recorria, em primeira instância, à Jari da Polícia Rodoviária Federal e, em segunda instância, por ser uma infração de natureza gravíssima, para o CONTRAN em Brasília, né? O que não fazia sentido algum. Então, havia toda uma demanda canalizada para o CONTRAN sem justificativa técnica, né? Porque o órgão que já era o colegiado especial que funcionava junto à PRF, que tinha a competência para analisar recursos de segunda instância, porque não podia analisar apenas esses recursos decorrentes de infrações gravíssimas, né? Então, não fazia sentido, não, como eu disse, não havia critério técnico que trouxesse essa distinção. A única explicação que eu encontro é uma certa, e isso se verifica em todos os diplomas legais, na legislação de trânsito não é diferente, uma certa herança histórica, né? Quando nós editamos um novo Código de Trânsito, né, vamos chamar aqui o atual CTB de novo Código de Trânsito, lá de 98, ou de 97, que entrou em vigor em 98, nós temos naturalmente a herança histórica do Código anterior. Há muita evolução, mas há muita coisa que se herda da norma antiga. Um exemplo clássico que eu costumo trazer é a própria advertência por escrito. No Código anterior, nós tínhamos a previsão da advertência verbal e advertência por escrito, e o Código atual manteve a previsão da advertência por escrito. Para mim, algo anacrônico, né? Algo anacrônico. Mas, enfim, há uma explicação histórica, né? Já havia isso. O próprio sistema de pontuação, para quem não sabe, não foi inovação do CTB. A cada 20 pontos será aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Essa lógica de 20 pontos, trazer algum desconforto para o infrator, já existia no Código Antigo. Na verdade, no regulamento do Código Antigo. Só que não havia, com o cômputo de 20 pontos, a aplicação da suspensão do direito de dirigir. Havia a previsão da aplicação de uma multa agravada. Na verdade, o valor da nova multa seria multiplicado por 5, se eu praticasse uma nova infração depois de estourar 20 pontos em 12 meses. Então, essa lógica de pontuação já existia. O que o CTB atual fez foi transferir de agravamento de multa para a aplicação de uma nova penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. E aqui, para esgotar meu parênteses, só lembrando que o legislador resolveu migrar para uma nova penalidade sem sequer ter experimentado se funcionava com o agravamento da multa. Porque, embora houvesse previsão legal, isso nunca saiu do papel, porque nós não tínhamos, à época do antigo CNT, um RENACH estruturado, um RENAVAN estruturado, e especialmente não tínhamos um RENAINF estruturado. Então, era impossível eu contabilizar esses pontos do infrator. Então, nunca se experimentou o agravamento da multa e o CTB já adotou essa lógica da suspensão por pontos. Mas, enfim, deixa eu fechar o parênteses aqui, senão eu não esgoto o meu assunto. Aí nós tivemos, então, como eu disse, a 14071, que trouxe essa nova redação tanto ao artigo 12, né, com a regulação do inciso 12, quanto ao artigo 289, e corrigiu essa questão, ou acabou com a competência do CONTRAN para julgar recursos. A meu ver, de maneira acertada, né? O CONTRAN tem N preocupações
não que seja demérito ou seja uma questão de menor importância o julgamento de recursos, mas já há uma estrutura de colegiado especial, então me parece racional que a lei aproveitasse essa estrutura que já existe, né, e matasse dois coelhos, desonerasse o CONTRAN do julgamento desses recursos. E o meu terceiro ponto aqui, para esgotar minha fala, eu acho que eu me alonguei um pouco aí, né, é a alteração das penalidades. O DENATRAN e o CONTRAN, eu não posso responder por isso hoje, né, mas pelo menos a época que eu passei por lá, pelo DENATRAN, e de alguma maneira pelo CONTRAN, né, porque o CONTRAN ainda não era composto por ministros, entendia, não sei se esse posicionamento mudou, mas eu não mudei o posicionamento, eu continuo entendendo assim, que tanto majorar a gravidade de uma penalidade, de uma infração, quanto atenuar a gravidade dessa infração, isso deveria ser feito de maneira sistêmica. Né? Alguém se debruçar sobre todas as infrações do Código e aí buscar equalizar essas penalidades. Né? Porque se a gente faz essas reformas pontuais, a gente acaba distorcendo um sistema. Então, nós temos infrações que são condutas que não impactam ou não implicam o risco da segurança do trânsito, que acabam sendo punidas como infrações gravíssimas, e outras que são condutas gravíssimas em relação à segurança do trânsito, que acabam tendo uma pena mais branda. E essas alterações pontuais, às vezes no calor, né, de um clamor popular, né, acabam trazendo, como disse, essas distorções. Então, o cenário ideal, pelo menos no mundo ideal, seria mexer nessas gravidades de maneira sistêmica, analisando todas as infrações. Não é isso que se verifica nas últimas alterações do CTB, parte se justifica, né? Então, por exemplo, nós temos nas últimas alterações do CTB, inclusive nas alterações trazidas pela 14071, novas infrações de trânsito. Então, obviamente, uma nova infração de trânsito trará uma nova gravidade, né? Mas há casos que são alterações de infrações já existentes, isso, como eu disse, deveria ser feito de maneira sistêmica. E aí, o que nós temos na 14071? Gostaria de destacar 3 pontos. Primeiro, a infração do artigo 220, inciso 13, que é deixar de reduzir a velocidade compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclistas. Então, essa era uma infração de natureza grave e acabou sendo alterada para natureza gravíssima. Eu sou contra se prestigiar ou se preservar com maior atenção a vida do ciclista. Eu não sou contra, obviamente, né? Ninguém são é contra isso. Mas me parece que alterar pontualmente essa infração, como eu disse, acaba deixando de lado outras que também mereceriam essa revisão. Então, não vejo muito sentido nessa alteração pontual, mas, enfim, isso está já em vigor com base na 14071. Outra questão, e aí se justifica, né, há uma lógica, outra infração que teve a penalidade alterada e agora buscando o seu abrandamento, foi a infração do artigo 233, de deixar de efetuar o registro do veículo, numa das hipóteses do 123, que é na transferência de propriedade, deixar de efetuar isso em 30 dias. Por quê? Essa era uma infração de natureza grave. E nós tínhamos o cenário, todos sabemos aqui, né, por militarmos aí na área, nós tínhamos o cenário daquele permissionário, daquele condutor com permissão para dirigir, que às vezes comprava um carro, uma moto, e não transferia para o seu nome no prazo de 30 dias, e acabava sendo autuado por essa infração. Como ela era de natureza grave, no final do período de permissionário, ele não conseguia obter a CNH, porque tinha no seu prontuário uma infração de natureza grave. E por impedimento lá previsto no artigo 148, ele não obtinha a CNH. Era uma infração, ainda que não implica nenhum risco à segurança do trânsito, uma infração meramente cartorária, né? Deixar de cumprir um prazo para registro do veículo, só que trazia uma consequência muito gravosa ao permissionário, ele perdia a permissão, né? Então, alguns CETRANs, ainda que de boa fé, ainda que de boa vontade,
mas, a meu ver, de maneira ao arrepio do CTB, construíam toda uma tese dizendo que era uma infração administrativa. Na verdade, todas as infrações do Código são administrativas, né? A rigor, que era uma infração administrativa, tal, ou uma infração de balcão, né? Outro nome também usualmente utilizado, para construir, como eu disse, toda uma tese dizendo que essa infração, por não implicar risco à segurança do trânsito, não deveria obstar a obtenção da CNH por parte do permissionário, né? Embora, como eu disse, fossem decisões razoáveis ou decisões até preocupadas aí com esse permissionário que não ofereceu risco à segurança do trânsito, não encontravam lastro no CTB, né? E isso foi corrigido agora com a 14071. Então, essa infração passou a ser de natureza média. E agora, quem pratica apenas essa infração, apenas essa, não deixará, o permissionário não deixará de obter a CNH. Desde que ele não seja reincidência média, né? Se ele pratica essa e mais uma média, ele também não conseguirá a sua CNH. Mas, enfim, já houve aí um certo alívio a esse pesadelo que era para os permissionários. E a terceira infração, para encerrar minha fala, é a de uso de viseira ou não uso de viseira ou óculos de proteção no capacete, tanto por parte do condutor quanto por parte dos passageiros, ou a não utilização da viseira ou óculos, ou a utilização da viseira ou do óculos em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Qual era a lógica, rapidamente aqui? Com a entrada em vigor do CTB, a não utilização da viseira ou do óculos era enquadrada, logo que o CTB entrou em vigor, era enquadrada como falta de capacete, infração de natureza gravíssima. Então, esse era o primeiro cenário. Depois, em 2013, com a edição da resolução 453, o entendimento que o CONTRAN deu para essa infração de viseira ou óculos de proteção passou a ser o enquadramento do artigo 69, dirigir-se aos cuidados indispensáveis. Infração de natureza leve. Então, nós saímos, à época, de um cenário que entendia como infração gravíssima para um cenário que passou a entender, em 2013, como infração de natureza leve, né, de um extremo ao outro. O que fez agora o CTB, por meio da 14071? Matou, mais uma vez, dois coelhos. Primeiro, trouxe essa infração para dentro do texto legal, atendendo aí ao entendimento do Supremo. Então, não é viseira e óculos de proteção, não é mais uma infração prevista em resolução do CONTRAN, mas sim no próprio texto da lei. Então, trouxe para os incisos 10 e 11 do artigo 244 essa previsão e, a meu ver, encontrou um equilíbrio, né? Saiu, num primeiro momento, de uma infração gravíssima, no segundo momento, de uma infração leve para uma infração de natureza média, né? Então, quem não utiliza capacete continua sendo infração gravíssima, quem não utiliza viseira ou óculos de proteção, infração de natureza leve, né? Então, essas eram as três infrações. Há outras, né, alterações com relação a infrações, mas as três que eu gostaria de comentar aqui, de destacar, em relação à gravidade que sofreu alteração com a 14071. E assim encerro a minha fala. Muito obrigado pelos ouvintes. Obrigado, doutor Pazzetti. Você estava falando aqui, eu estava tentando ver as perguntas e muitos estão... a maioria das perguntas, alguns até você já respondeu, outros eu vou pegar aqui, uma do Luiz e outra do Wendel Moraes. Eles perguntam como o Pazzetti vislumbra, né, a integração de sistema entre município e outros estados, para que não ocorra falha de comunicação entre os órgãos. E a outra pergunta é: os órgãos municipais dependerão de convênio junto aos DETRANs para, então, poderem realizar o processo de suspensão do direito de dirigir? Vamos lá, se eu entendi aí a essência da primeira pergunta, o que o órgão municipal deve buscar, e isso se verifica, em regra, por meio do seu DETRAN, né, do DETRAN do seu estado, acesso ao RENAINF.
acesso ao RENAINF, e aí, obviamente, nesse pacote, acesso ao RENASH e RENAVAN. Lá, o órgão municipal terá todas as informações do condutor, do veículo e das multas em âmbito nacional. O RENAINF ele foi implementado por etapas, mas nós já temos, de um tempo para cá, o que se passou a nominar de RENAINF total, então hoje ele tem uma robustez maior e é possível, com acesso ao RENAINF, o órgão municipal trabalhar com muita tranquilidade em relação aos acessos, a dados de condutores e veículos. E a segunda questão, sobre a aplicação, como o município faz para aplicar a suspensão, é isso? Isso, poderão realizar o processo de suspensão, isso mesmo. Como os órgãos municipais dependerão de convênio junto aos DETRANs, para então poderem realizar o processo de suspensão do direito de dirigir. Então, como eu falei, pode ser feito ou por esforço próprio, o órgão municipal instrui esse processo de suspensão, ou mediante convênio, que não necessariamente precisa ser com o DETRAN, só lembrando isso, porque o DETRAN continua com competência exclusiva para aplicar a suspensão no caso de pontos, por acúmulo de pontos, mas infração que preveja suspensão por si só não é mais de exclusividade do DETRAN. Então, é possível, em tese, o município firmar um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, para que essa penalidade seja aplicada. É óbvio que, como o DETRAN possui acesso ao banco de dados, de condutor, a PRF também possui, mas o DETRAN tem uma facilidade maior com relação ao acesso a esses bancos de dados, é quase que natural que o órgão municipal, se for firmar convênio nesse sentido, busque o DETRAN. Agora, qual é o modelo desse convênio? Não há uma regra engessada no CTB, e aí vai de acordo com a necessidade, para não dizer com a criatividade dos dois participantes aí desse contrato, tanto o órgão municipal quanto o DETRAN. Como será a dinâmica dessa instrução processual? Se o DETRAN, por exemplo, vai aplicar a suspensão e a multa, e aí o DETRAN se sente pago pelo trabalho de instruir o processo de suspensão, porque também está recebendo o dinheiro da multa, ou se o DETRAN só vai aplicar a suspensão e vai cobrar por isso, ou se o DETRAN vai dar alguma assistência, entre aspas, aqui, jurídica ao município, para que o próprio município aplique, um suporte jurídico para que o próprio município aplique a multa e a suspensão. Então, os cenários são os mais diversos e isso tem que ser construído por cada órgão interessado. O que eu poderia adiantar aqui é que, neste momento, se o órgão municipal que aplicou, a partir de 12 de abril, aplicou uma multa por uma infração, por exemplo, de falta de capacete, se ele não tem estrutura para aplicar a suspensão e não há convênio, esse infrator não poderá ser punido com suspensão, vai ser punido apenas com a multa. Perfeito. Doutora Roxane, Júliver, quer comentar alguma coisa, doutora Júliver? Eu queria complementar um ponto aqui que o doutor Passetti falou sobre o artigo 289, compactuando com o entendimento dele sobre essa melhora em relação à mudança da competência, do CONTRAN, dizendo assim, de forma prática, em mais de 20 anos de atuação com trânsito, eu tive um julgamento do CONTRAN até hoje. Todos os processos acabam prescrevendo quando vão para lá, É um buraco negro, a gente brinca que o CONTRAN é um buraco negro. Então, acho muito positiva essa modificação. Todavia, contudo, o legislador foi muito infeliz quando ele editou o parágrafo único. Eu vou ler aqui só para vocês imaginarem um pouquinho o artigo 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Tá. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo coordenador da Jari, presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Eu já achava o colegiado um lugar não muito imparcial, porque provavelmente traria pessoas da instância anterior, da Jari, para novamente julgar o processo lá no colegiado. Mas o parágrafo único, ele piora a situação ainda, quando ele diz assim, no caso do inciso 1, do caput deste artigo,
quando houver apenas uma jari, o recurso será julgado por seus membros. Então, vamos imaginar, né? Só tem uma jari naquele lugar, que obviamente julgou o recurso em primeira instância, e aí o cidadão recorre em segunda instância para a mesma jari. Ou seja, aqueles que deram o julgamento negativo vão de novo apreciar, ou seja, eles mesmos vão apreciar. Acho que o legislador perdeu uma ótima oportunidade se daqui a pouco tivesse designado a competência de todos os recursos em segunda instância para os CETRANs, né, que já estão estruturados para isso. Por que não, né, absorver essa demanda de recursos em segunda instância também dos órgãos federais? Mas, enfim, né, são só divagações. Mas eu acho que o parágrafo único, em algum momento, pode vir a ser questionado até por uma questão de isonomia, como bem apontou o Pazzetti, né? Aquele mesmo cidadão que teve uma multa por falta de licenciamento, né, tinha um procedimento administrativo em âmbito federal completamente distinto se a multa fosse aplicada, por exemplo, né, pelo Estado ou por um município, né, que, mediante convênio, autua aí em relação ao 230. Então, já havia um problema de isonomia aí, e agora mais ainda, né? Ou seja, não tem o duplo grau, né? Nem é jurisdição, eu sei que é um processo administrativo, mas essa falta de isenção, ou seja, eu tenho recurso indeferido pelas pessoas, né? A, B e C, e depois eu recorro para A, B e C apreciar meu próprio recurso. Não faz muito sentido para mim. Perfeito. Falar na questão legal, né? Eu estou recebendo aqui várias perguntas, como o Pazzetti já falou também, aquela questão da multa de balcão, né? Se os amigos permitirem, a gente pode avançar aí para a questão do... Estão perguntando aqui sobre o exame toxicológico, fração do artigo 165, como B, né? Como o Pazzetti já falou, questão de agravante, as novas questões de penalidade. Se os amigos puderem aí deixar claro, né, que o exame toxicológico ele não veio com essa alteração da 14.071. Ela já tem um tempinho, né? Já temos aí desde 2015 essa previsão. Aí eu queria que os amigos pudessem... primeiro, a gente pode, Pazzetti, Júliver e Roxane, a gente pode trabalhar aí as principais dúvidas sobre o caput, né, do artigo 165B, e a questão, o parágrafo único, né, que trata sobre, popularmente chamada, a multa de balcão, né? E nós temos também, em paralelo a isso, a resolução 843, que muitos ainda não conhecem e acaba trazendo umas dúvidas aí. Cadê? O Júlio Modesto está tão calado hoje, né? Eu estou achando até esquisito. Estou aqui acompanhando. É que você está tão calado, meu amigo. Grande Júlio, você podia dar uma palhinha, uma pergunta que chegou tanto sobre o caput, né, do 165B, e sobre o parágrafo único do questão sobre o exame toxicológico. Cirino, esse assunto aí tem rendido bastante. Parece até que das 59 alterações do Código foi a que despertou mais interesse, mais polêmica, mais dúvidas. E nem sei se é caso também da gente ficar agora procurando pontuar o que vai ocorrer com aqueles que não fizeram, porque já vai ter mudança de novo, viu? O CONTRAN está prestes a publicar a mudança. Encontrei isso na deve ter... Eu falei aqui, a Siri do celular até já respondeu, porque até no celular a busca está empenhada em buscar respostas sobre o toxicológico. Mas esse prazo que foi dado aí de 30 dias até 12 de maio para regularizar aqueles que não fizeram o exame periódico, e você muito bem apontou que essa exigência vem desde 2015, esse prazo acabou sendo exíguo, então já está tendo problemas práticos de cumprimento disso, algumas clínicas com falta de insumo, sem já ter condições de fazer o atendimento, a grande demanda, muitos motoristas ficando em fila para poder fazer o toxicológico, e acredito que nessa semana deve publicar nova prorrogação, viu? O Ministério da Infraestrutura recebeu
pedidos nesse sentido, e agora o presidente do CONTRAN é o próprio ministro, né? Então, há já uma preparação para que haja nova prorrogação. Então, eu prefiro dizer nesse momento, Cirino, o seguinte: o pessoal que está em dúvida, quando vai se aplicar essa multa, quando que não vai, melhor esperar. Qualquer resposta que eu der agora, além do que já foi dito em várias lives que nós fizemos ao longo dessas 2 últimas semanas, textos que nós escrevemos, tanto eu, Coronel Ordeli, a Roxane também, o Pazetti, muitos dos que estão aqui nos ouvindo hoje já se manifestaram sobre o toxicológico. Nesse momento, a gente vai acabar trazendo informações que em poucos dias estarão desatualizadas. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, melhor. É verdade, a própria lei deixou esse vago, né? A regulamentação, resolução que veio, que é a 843, ainda trouxe algumas dúvidas e acabou ficando. Tanto é que eu acho que do dia 12, né, que foi feita até a live, você, o Luiz Pazetti, os outros, o Coronel Deli, não sei se o Josimar Amaral está aqui também, foram tantos e muitos delas foram a questão da explicação do exame toxicológico. Eu vou aproveitar aqui que chegou. Só quando você entrar aqui. Já entrou aqui. É sobre a questão aí, se os amigos permitirem, fazer aí o último comentário, é sobre a questão da classificação veicular para as bicicletas elétricas, para a questão dos veículos autopropelíticos e a equiparação que nós tivemos da questão dos ciclomotores, né? Não sei como é que é na cidade de vocês também, deve ser igualzinho aqui em Manaus. Nós temos hoje patinete, temos bicicleta elétrica, nós temos vários meios hoje, só que muitos não estabelecem o básico, que é a que foi trazida pela resolução CONTRAN 315. Então, assim, queria saber como é que fica a questão da visão de vocês sobre os veículos que... Só desativar aqui. Ativar. Sobre essa questão da classificação veicular para esses veículos. Tanto bicicleta elétrica, veículo autopropelítico, a questão também de todos esses que hoje não tem a questão, como acho que até o Júlio já falou, né, amigo Júlio? A questão da identificação de placas ou veículos desse tipo não possui cadastro no sistema de trânsito. Deixo aos amigos, quem quiser comentar, Luiz Pazetti, Júlio, Roxane, pode ficar à vontade. Posso falar? Ô, Júlio, por favor, enquanto eu descanso a voz aqui. Posso falar. Bom, a novidade da Lei 14.071 em relação ao tema é que passou a prever expressamente no CTB a competência do CONTRAN em regulamentar a matéria, mas o CONTRAN já tinha regulamentado, né? O doutor Cirino mencionou muito bem aí a resolução 315, que teve alteração na 465. Resumindo, o que hoje está em vigor e continua, não obstante a alteração do CTB a partir de 12 de abril. Como eu disse, apenas reforça a competência do CONTRAN na matéria. Para que uma bicicleta provida de um motor elétrico seja comparada a ciclomotor ou seja tratada como uma bicicleta, devem ser observados 4 requisitos. Esses 4 requisitos são: não ter acelerador, o motor só funcionar quando o condutor pedalar, ter uma velocidade máxima de até 25 km por hora e uma potência máxima de 350 watts. Se cumprir esses 4 requisitos simultaneamente, repetindo, não ter acelerador, motor só funcionar quando pedalar, até 25 km por hora e até 350 watts, se cumprir os 4 requisitos simultaneamente, esta bicicleta elétrica será tratada como bicicleta, embora tenha um motor elétrico, podendo inclusive ser conduzido em ciclovia e ciclofaixa. Se descumprir um desses 4 requisitos, ou mais, mas bastando que descumpra um deles, essa bicicleta elétrica será tratada como ciclomotor.
e daí será necessário atender às mesmas exigências que um veículo automotor, ou seja, tem que ter registro, licenciamento, emplacamento e, no caso específico da habilitação, ou ter a ACC, Autorização para a Condução de Ciclomotores, ou CNH categoria A. O que ocorre é que muitos desses veículos que são comercializados até são vendidos com a informação errônea de que não precisa cumprir nenhum desses requisitos. E aí muitas pessoas adquirem com a falsa promessa de que estão isentos do cumprimento destas exigências. E o problema é que vários desses veículos não tiveram na sua fabricação o atendimento às necessidades de segurança veicular e não obtiveram o chamado CAT, que demonstra a adequação a toda a legislação, e, por isso, não teve o pré-cadastro do fabricante, o que inviabiliza o registro posterior no sistema Renavan. Ou seja, acaba sendo um elefante branco, porque a pessoa compra uma bicicleta elétrica com motor elétrico e, por exemplo, que tem acelerador. Aí, obrigatoriamente, pela legislação, ele tem que registrar e licenciar. Mas, se ele for ao Detran fazer o registro de licenciamento, ele não consegue, porque não existe o pré-cadastro daquele veículo, não tem a identificação chamada VIN, que é a numeração de identificação veicular, que é o chamado chassi, e aí ele não consegue obter esse documento. Consequentemente, não pode circular na via pública, né? Então, esse é um problema hoje que acaba tendo até uma repercussão no campo do consumidor, no campo comercial, porque o veículo é vendido com determinadas informações que não correspondem ao que a legislação prevê. Tá? Então, só reforçando aí que a alteração atual do CTB em relação a isso apenas trouxe no texto legal a competência do CONTRAN em regulamentar a matéria, mas estas normas já estão em vigor há alguns anos. Perfeito. Doutora Roxane, falar alguma coisa? Pazete? Mas nem ouso, né? Não tenho que complementar, o Júlio, né, esgotou a matéria aí, porque realmente havia essa dificuldade a discussão, né? Quando veio a questão dos patinetes. Na verdade, o Rio Grande do Sul já teve patinete e já perdeu os patinetes, né? As empresas já saíram daqui, viram que não era um bom negócio. Mas aqui, quando a gente discutiu sobre esse assunto, havia toda uma discussão sobre quem deveria regulamentar, né, a questão dos patinetes, e agora, com a alteração da 14.071, fica bem explícito essa competência. De Pazete? Perfeito. Meus amigos, até pelo horário aqui, as horas voam, eu vou pedir desculpa aqui, tem muitas perguntas aqui chegando, perguntas em cima de perguntas. Estão mandando perguntas aqui no particular, pelo WhatsApp, mas eu sei que é bastante assunto, vou pedir desculpa, mas até pelo horário, aqui em Manaus ainda são 9h20, né? Mas para vocês aí já são 10h20. Falta pouco para chegar meia-noite, né, Júlio? Para a gente conseguir. Mas eu vou abrir aqui as considerações finais para vocês poderem falar. Depois, os amigos que estão participando já vão se preparando aí, a todos aí, que nós temos ainda bastante gente até agora ao final, para a gente fazer uma foto. No final aí, geralmente a gente faz uma foto, uma live aí da participação de todos, tá ok, meus amigos? Então, os demais participantes, se preparem para uma foto. A gente vai tirar no final da live. Doutora Roxane, muito obrigado. Eu começo com você aí nas considerações finais. Fique à vontade, só tenho a agradecer. Eu vou ser breve até pelo adiantado da hora, né? Para que a gente não vá até a 1h, né, Júlio? Então, queria só novamente agradecer a Comissão de Trânsito do Amazonas, né, na pessoa do Tiago, pelo convite, dizer que estou à disposição, adoro falar sobre o assunto, nem sempre, às vezes, as contribuições são as melhores, mas, né, eu acho que é sempre válido a gente tentar refletir sobre esse tema. E que bom, né, que essas alterações, ainda que não fossem as melhores, elas fizeram com que se falasse sobre trânsito e se discutisse sobre esse assunto. Toda vez que há uma mudança na legislação,
existe uma mudança, né, mesmo que momentânea, de comportamento, a exemplo aí das alterações do artigo 65. A gente vê uma diminuição, né, das infrações, do comportamento ilícito praticado, depois volta, né, acaba voltando. Mas sempre que há essas modificações, ela tem esse ponto positivo. E quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né, nos acompanhando. Só mostra o prestígio dessa comissão e dizer que, mais uma vez, que esse trabalho valoroso que vocês fazem de discussão da matéria, ele tem e deve se perpetuar. Então, mais uma vez, parabéns e dizer que, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Ô, doutora Roxane, eu que agradeço, assim, de coração, por ter aceito de primeira aí o nosso convite. Fico muito feliz e fico muito grato pela sua grande contribuição hoje na live. Como você falou no início, assim, de forma modesta, né? Mas você é uma grande conhecedora e eu fico muito feliz com a sua participação. Passar a bola para o meu amigo Luiz Pazetti, com quem eu tenho um carinho muito grande. Ainda não conheço pessoalmente, mas futuramente tenho certeza. Bom, eu não vou me alongar, né? Só gostaria de agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra participar dessa live, né? Pelas pessoas que se fizeram presentes. Dar os parabéns à OAB, especialmente à Comissão de Trânsito da OAB Amazonas. Mais uma vez, lembrar aí os amigos que partiram, né? Marcos Cunha e Maurício, eram grandes amigos da Câmara Temática, né? Pessoas muito bem-humoradas, então todos lá guardam aí memórias dos dois com muito carinho, né? Que o nosso criador aí os receba, seguramente os recebeu, né? De braços abertos. Enfim, é isso. Agradecer aí a participação e que nos encontremos em breve em outras oportunidades. Só falar para o doutor Cirino que essa imagem que está aí às suas costas, né? Já mergulhei aí no Encontro das Águas, hein? Já dei um tibum aí atrás. É isso aí. Obrigado a todos. Amigo Júlio, acho que é a última vez que eu falei com o Júlio, eu estou até com a raridade aqui, Júlio. Eu acho que é a primeira edição do Código de Trânsito anotada, ou não, de bolso. Primeira edição. Ganhei Tá certo. da mão dele, então fico muito feliz. Passar a bola para você, meu amigo Júlio. Fique à vontade. Doutor Cirino, tenho a agradecer o convite mais uma vez, a participação nessa live, agradecer a todos que assistiram. Peço desculpas pela impossibilidade de responder todas as questões apresentadas, embora muito bem moderadas aí pelo doutor Cirino, muitas vezes não é possível atender a todas, né? O Ender Moraes está mostrando 4 livros meus lá. O Ender também é um grande amigo. Agradeço aí pela deferência, por acompanhar o trabalho que eu tenho desenvolvido. E fico feliz em poder contribuir com os debates, ser ouvido naquilo que eu tenho me especializado, que tenho atuado, e assim como eu tenho falado em outras oportunidades, Cirino, eu espero ter trazido informações novas, né? Porque o tanto que a gente participa de eventos, de lives, de entrevistas, de conversas, o desafio é gigantesco em somar conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente acaba repetindo as mesmas informações que as pessoas até já sabem. Então, eu espero que aqueles que participaram da live hoje tenham, pelo menos, recebido de minha parte e dos meus amigos Luiz Pazetti e Roxane Ponzi informações que tenham sido novidade para o seu aprimoramento profissional. Tá? Mais uma vez, aí, os meus sentimentos e minha homenagem aos 2 grandes profissionais que tiveram uma participação fundamental na Comissão de Trânsito da OAB do Amazonas, que foram o Marcos Cunha e o Maurício Reis, e também meus sentimentos a todas aquelas pessoas que têm passado por essa dificuldade no momento que estamos vivendo, e sempre lembrar que hoje, no mundo todo, tem morrido muita gente, mas também tem sobrevivido muito mais, e que a gente possa sempre ter essa energia positiva de mentalizar que é possível sobreviver, nós vamos sobreviver, vamos passar por essa fase difícil, e em breve estaremos nos reunindo de novo em eventos presenciais, que são sempre também muito proveitosos. Espero que o doutor Cirino marque alguma coisa aí para a gente em Manaus, para que possamos
pessoalmente falar sobre um tema que a gente se dedica tanto aí, que é o trânsito. Tá? Então, um trânsito mais seguro para todos nós e uma energia cada vez mais positiva para a gente superar esse momento difícil do mundo. Obrigado, meu amigo Júlio. Agradecer aqui a ilustre participação do nosso amigo Coronel Odeir também, pela sua contribuição. Obrigado aí, estar com a gente até agora aqui no final. Não só com ele, mas a Asta também, e o José Marcos, aí do canal de comunicação do Trânsito. A doutora Morgana também continua aqui, os outros demais amigos. São tantos nomes aqui, se eu for falar, a gente vai fazer demorar. Eu vou passar aqui a palavra para o amigo Odeir, se ele quiser falar alguma coisa. Fique à vontade, grande Odeir. Meus cumprimentos, muito obrigado, né? Cumprimentos só pela organização, cumprimentos à Comissão de Trânsito da OAB do Amazonas, aí, né? Meus parabéns aqui do Rio Grande do Sul, né? E parabéns pela belíssima, né, e excelente live, muito produtiva, com essas três feras do trânsito aí. Para nós é uma satisfação poder assistir e aprender em momentos importantes como esse, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado, doutor Cirino. Eu que agradeço, Odeir. Novamente, gostaria de agradecer a doutora Roxane, Luiz Pazetti, grande Júliver. Geralmente, agora no final, a gente faz aí uma foto. Quem quiser aparecer na foto, fica à vontade. Eu deixei o meu contato aqui no chat de bate-papo. Qualquer dúvida, pode me chamar, não tem problema, não. A gente da comissão está à disposição de todos vocês, tá bom, meus amigos? Fiquem à vontade. Deixa eu ver, já apareceu todo mundo, tá aí o Pablo, o Endo, já tá a Djalma, a Clarice, a Jéssica, bem-vindo, Jéssica, o grande Francisco, Paulo, todos os amigos aí. Aproveitar para fazer essa foto, todo mundo aí já pronto? Olha só aqui agora. Então, Santana, já? Aí. Igual uma foto aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Passar aqui para o estagiário. É a nova tecnologia, né? Deixa eu pegar aqui. Só mais outro aqui. Aí. Obrigado, amigos. Novamente, obrigado, Roxane, Pazetti, Júliver, Coronel Deli e todos os outros que ficaram até agora aqui com a gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, eu vou continuar aqui. Quem tiver alguma dúvida, é só chamar. Obrigado, amigos. Valeu, grande Antônio. Doutora Clarice. Obrigadão, doutora Clarice. Eu que agradeço, viu, doutor Cirino? Obrigada, obrigada a abraço. todos. Boa noite. Valeu, grande Francisco. Obrigadão, meu amigo. Endel, obrigadão. Não deu para responder todas as suas perguntas, mas vou estar direcionando ela para os professores. Quem sabe num próximo evento aí a gente pode ter as respostas aí. Obrigado, parabéns aí. Sucesso, Valeu. até mais. Conte conosco aqui no Pará. Forte abraço. Obrigado, meu amigo. O Paulo Adriano, quem tiver alguma dúvida, amigos, estou à vontade. Agradecer, doutor Silvio, pelo seu privilégio e a honra de estar participando aqui de mais uma vez de sua live. É uma honra estar aqui com o Dor, né, até essa hora prestigiando. Eu que agradeço, grande Francisco. Muito obrigado. Grande Luiz também, muito obrigado, Luiz. Agradecer aqui do Paraná, Cascavel, Paraná, né? Oh, coisa prestigiando boa. a live. Grandes ensinamentos, os mestres do saber, a gente está aprendendo com vocês aí. Muito obrigado aí pela live maravilhosa aí. Obrigado, grande Luiz. Obrigado, grande Francisco. Acho que é o Antônio. Antônio, cadê o Marco George, Antônio?
Tiago Trânsito, grande Mesquita. Forte abraço, meu amigo Mesquita. Obrigado, Cirino. É um prazer poder ter participado dessa live. Grandes professores, grandes conhecedores do trânsito, formadores de opinião. É um prazer, de verdade. Não tem preço essa noite, o conhecimento adquirido, a imensidão do saber. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Eu que agradeço. Acho que não tem ninguém mais com dúvida, não. Então, vou fechar aqui.